Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele, juntamente com a minha colega Tatiane e Fernanda, a gente vai apresentar um trabalho sobre sensações e entender um pouquinho o que é e o que a gente entende sobre essa palavra aqui. Professora Talu, disciplina aplicada, Psicologia aplicada à saúde. Então, as sensações, ela está ligada à sensibilidade, ao sentimento e às funções sensoriais, sendo elas tato, olfato, paladar, visual e auditiva. Que nem, vamos supor, as sensações elas afetam a sensibilidade juntamente com os sentimentos e junto com as funções sensoriais. Tudo que a gente sente, qualquer sensação transmitida a nós, vai remeter a alguma delas ou todas juntas ao mesmo tempo aí. Um exemplo bem clássico, né? Quando a gente está num momento difícil da nossa vida, ou num dia difícil, né? A gente está mais triste, a nossa sensibilidade aumenta. Alguém nos belisca, dá um puxão no nosso cabelo, a nossa sensibilidade, a nossa sensação de desconforto aumenta e a nossa sensibilidade consequentemente aumenta, causando mais dor, o que de repente num dia bom não causaria tanta dor, né? Como também tem a clássica TPM, que é a tensão pré-menstrual da mulher, que ela acaba passando uma vez por mês, ou algumas mulheres mais vezes. O que os homens reclamam muito, porque realmente a mulher é um pouco mais sensitiva que o homem. E nesse momento da vida dela, nessa parte, nesse ciclo aí, ela realmente é afetada na parte sensível dela, sentimental, e nas suas funções sensoriais também. Função sensorial, ela está diretamente ligada com todas as funções, né? O tato, o olfato, o paladar, visão e a audição. A função sensorial, então, a gente remete bastante ligada com a sensação também, né? Que todos esses sentidos que nós temos, eles acabam que nos trazem alguma sensação. Diante de algum cheiro, uma música, algum gosto de comida que em outro momento ela estava ligada a alguma experiência vivida, né? Então, a gente pode remeter um exemplo dessa função, um cheiro de comida de vó pode nos lembrar a casa de vó, a fim de semana, depende muito da pessoa também, né, esse estado. Uma música, por exemplo, também, né, a gente pode estar muito bem e acabar escutando uma música depressiva, um sertanejo, alguma coisa assim. E lembrar daquele momento, daquele momento lá que tu passou, que às vezes foi uma experiência ruim ou uma experiência boa, acaba lembrando alguém ou algum lugar, ou alguma história, enfim. Experiências vividas também, seria, principalmente a parte do tato, algumas vezes uma experiência que tu não foi boa, enfim, um exemplo, abuso sexual, tá? Abuso sexual, a pessoa sofreu um abuso na infância e hoje ela é mais retraída, ela não consegue ver gente, principalmente homem, se o abuso sexual foi por parte masculina. Isso, a parte masculina ou até feminina, as pessoas não conseguem chegar perto dessa pessoa através do tato, porque na verdade essa aproximação vai remeter a uma sensação ruim que ela viveu em outro momento da vida dela, né? Por mais que a pessoa seja boa, a pessoa não vai entender isso e a pessoa não vai acreditar, porque o que ela sofreu lá é alguma coisa, você vai ficar pra vida inteira. Então a questão do tato tá aí, se inclui isso sim. Às vezes por uma coisa que aconteceu, por mais pequena que fosse, mais tarde tu não vai conseguir desenvolver teu relacionamento com alguém por falta disso, por esse motivo. A visão, né? Ela pode dar um momento, a gente pode ver de repente uma cena que não nos agrade muito, ou algo que mexa bastante com nós, ela nos remete a experiências ruins ou uma sensação ruim, né? Acontece bastante às vezes a gente tá viajando ou alguma coisa assim, a gente passar e ver um acidente, por mais que a gente não conheça a pessoa, a gente vai acabar ficando com uma sensação ruim, né? Pelos nossos sentimentos, pela nossa sensação, a sensibilidade, né? Então a gente entende a sensação
bastante ligada a todos esses conceitos que a gente colocou, né? Falando um pouquinho do auditivo, às vezes a gente ouve um barulho de sirene, a gente lembra de algum caso, de um acidente. Particularmente, eu não consigo ouvir o barulho da sirene. Eu acabo lembrando, fico com medo, meu coração aperta, começo a imaginar mil e uma coisas que realmente não existem. Por um dia depois de ter vivido a experiência de ter passado por um acidente, um procedimento médico, que acaba lembrando. Então, às vezes, tudo que a gente, na verdade, realmente tudo que a gente faz, tudo que a gente fez, acaba sempre voltando pro futuro, pro presente. Pro inconsciente, né? Na verdade, todos esses sentidos, eles são enviados por sensações, enviados por nervos, através do cérebro, né? Por impulsos nervosos. Então, a gente tem vários desses sensores espalhados por todo o corpo e que mais nos afeta, né? O que mais nos remete são as funções sensoriais. Às vezes para um lado bom ou para um lado ruim. Então, esse é o nosso entendimento do trabalho. A gente tentou explicar um pouquinho para vocês o que a gente entende sobre sensação e o que nos